Bom, olá a todos. Continuando agora aqui em Atos, nós vamos comparar agora um pouco Lucas com Paulo, ok? A narrativa de Lucas, que seria o autor de Atos, com Paulo. Conforme nós já mencionamos, Lucas, ao escrever a biografia de Paulo, ele estranhamente discorda dele, né? Inclusive eu vou repetir só um ponto aqui, tá? Que é sobre Paulo e Sexto, mas vai ter outras informações. Ele discorda do que o próprio Paulo disse, né, em suas epístolas. Para ser justo, para ninguém dizer que eu estou sendo tendencioso aqui no vídeo, acredita-se que não havia apenas um Paulo. O mais provável é que fosse um Paulo e algum discípulo, algum seguidor, que escrevia utilizando o seu nome para validar as epístolas. Isso também era comum no primeiro século, tá? Tem algumas epístolas de Paulo que são pseudo-epístolas, né? Que pode não ter sido do próprio Paulo, tá? O fato de Lucas e Paulo narrarem os mesmos fatos nos leva a crer que seria o mesmo personagem em questão. Quer dizer que os fatos podem ter acontecido porque eles narram o mesmo fato de forma diferente. Mas o fato de haver essas diferenças narrativas é estranho. Então nós vamos trabalhar com duas possibilidades aqui que nós vamos ver no final, tá bom? Vamos começar com Paulo e o cesto. Segundo Lucas, Paulo desce de um cesto para escapar de Damasco. Vamos comparar a narrativa de Atos com as do próprio Paulo. Segundo Atos, eu vou ler só mais as partes grifadas, tá? E tendo passado muitos dias, os judeus, olha aqui quem é o personagem da frase, o sujeito que está perseguindo Paulo. Os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Para quê que eles estavam perseguindo Paulo? Para matar Paulo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Paulo, aqui não faz muita diferença no texto, tá? Agora olha o que o próprio Paulo disse em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, então aqui já mudou o sujeito da frase, não era mais os judeus que estavam perseguindo Paulo, era aquele que governava em nome do rei Aretas, já era um governante, uma potestade. Pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. Então aqui já não queriam matar Paulo, já queriam prender. Então vocês notaram como a narrativa de Paulo e de Lucas diferem? Vamos analisar aqui essas divergências. Só outra curiosidade, né? Paulo também disse que toda autoridade vem de Deus, né? Tá no Novo Testamento, né? Engraçado que ele foge aqui de uma autoridade que vem de Deus. Mas enfim. Segundo o Paulo de Coríntios, eu coloquei aqui entre aspas porque nós não sabemos se é o mesmo Paulo, o governante queria apenas prendê-lo. O governante aqui, ó, sob o rei Aretas. Mas, segundo Lucas, foram os judeus que formaram o conselho e já não era para prender, era para matar Paulo. Isso aqui também é um reflexo do antissemitismo de Lucas. Ele dá a entender que os judeus estavam conspirando para matar Paulo. Por outro lado, essa passagem também fornece um importante enquadramento histórico para Paulo. Esse rei Aretas mencionado é, provavelmente, Aretas IV Filopátres, rei da Nabateia entre o ano 9 e 40 depois de Cristo. Isso significa que esse episódio, se real, ele aconteceu antes do ano 40, tá? Então, fica aí para a questão de vocês. Quem que está certo? O Paulo, o próprio Paulo, que disse que foi o rei que queria apenas prender ele? Ou Lucas, que já dá uma pitada de antissemitismo e fala que os judeus queriam matar ele? Fica aí para vocês. Lembrando que os judeus também não podiam matar ninguém nele. No máximo entregar para um governador romano, tá? A não ser que fosse apedrejado e por um crime grave, posse inédita. Aí tem toda uma história que eu já falei em outros vídeos aí. E segundo o autor de Atos, né, Lucas, isso aqui eu já mostrei, então eu vou dar só uma resumida. Quando Saulo chegou em Jerusalém, né, logo depois que ele foi descido lá pelo cesto, Barnabé tomou Paulo consigo e levou ele aos apóstolos. Contou como o Senhor apareceu para ele, e Paulo falava ousadamente e andava com eles, né, com os apóstolos, entrando e saindo de Jerusalém, lá com os apóstolos. Então logo que ele desceu do cesto, ele já foi para Jerusalém ter com os apóstolos. Segundo o autor de Gálatas, vamos supor que seja o próprio Paulo, ele fala que assim que ele teve uma conversão, ele não voltou para Jerusalém a ter com os que já eram apóstolos antes dele. Então isso aqui, ele está desmentindo o que Lucas disse, mesmo sem um saber o outro. Mas ele foi para Arábia, e depois voltou outra vez para Damasco, e só depois de 3 anos é que ele foi para Jerusalém ver a Pedro, só depois de 3 anos. Aí ele ficou com Pedro 15 dias. Ele não viu nenhum dos outros apóstolos, a não ser o Tiago, irmão do Senhor, que ele também não diz qual que é, porque Jesus tinha 2 apóstolos chamados Tiago, e nenhum dos 2 era irmão do Senhor. Pelo menos acredita-se que não. Então é estranho. Eu fiz até um mapinha aqui, ó, quando eu abordei esse tema com um rapaz que eu estava debatendo no grupo, ele falou que de Damasco, Paulo passou por Jerusalém e foi para a Arábia.
Só que aqui está Damasco, aqui em cima, ó, na Síria, aqui embaixo está Jerusalém, e aqui na sua direita está a Arábia. Quer dizer, são caminhos diferentes, não teria como. Fora que numa narrativa não menciona a outra. Lucas não menciona que ele foi para a Arábia primeiro e só depois de 3 anos que foi para Jerusalém. E Paulo não diz que foi primeiro para Jerusalém e depois foi para a Arábia. Então fica aí uma contradição estranha. Paulo disse em Gálatas que não foi para Jerusalém. Bom, aqui eu não vou ler de novo, que é o que eu acabei de falar. E Paulo rompeu com Barnabé em Antioquia. Isso é relatado em Gálatas e é relatado em Atos. Só que os motivos aqui diferem, ó, porque segundo o livro de Atos, olha o que aconteceu. Vou ler a partir da parte vermelha. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, Marcos, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, entre Paulo e Barnabé, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, foi para Chipre. Pronto, foi esse o motivo que fez Paulo romper com Barnabé. Mas segundo o relato do próprio Paulo em Gálatas, não foi esse o motivo que fez Paulo romper com Barnabé. Na verdade, foi por causa de Pedro. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Dissimulação de quem? De Pedro. Então, quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Aí ele repreende Pedro e pronto. Então, segundo ele mesmo, foi aqui que ele rompeu com Pedro e Barnabé. Paulo disse que Barnabé estava dissimulando e se deixando levar por Pedro. Lucas, aqui em Atos, ele nem sequer menciona Pedro, ele menciona um tal de João Marcos. Aqui, ó, consiga João, chamado Marcos, e diz que os dois se desentenderam por causa dele, que Marcos queria levar Barnabé queria levar esse Marcos, e Paulo não queria que ele fosse junto. Então, qual das duas narrativas é a histórica e a real? Tem como harmonizar isso? Tirem suas conclusões. O autor de Atos diz que Paulo era fariseu. Aqui, ó. Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, etc e tal. Segundo o autor de Filipenses, que provavelmente não é o mesmo Paulo, ele diz que foi um fariseu. Então já tem uma diferença entre ser ou ter sido. Ou o autor de Atos não sabia que Paulo tinha deixado de ser fariseu depois da sua conversão, ou Paulo estava dissimulando por medo dos judeus, aqui nesse discurso aqui, ó, que ele estava se defendendo, exatamente a mesma acusação que ele fez a Pedro. Estranho, não? Outra estranheza é que Jesus, segundo os evangelhos, ele desprezava os fariseus e vivia em choque com eles, chegando ao ponto de utilizar a palavra fariseu de uma forma pejorativa, como se fosse uma ofensa. Só no capítulo 23 de Mateus, só um exemplo isolado, Jesus chega a repetir a frase ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, 6 vezes. Ou seja, Jesus sempre associa a palavra fariseu com hipócrita, porque ele tinha um embate com os fariseus, então ele usava até de forma pejorativa o termo fariseu. Então por isso, se Paulo passou a ser um seguidor de Jesus, como é o que diz o Novo Testamento, logo ele teria que deixar de seguir a seita dos fariseus, que Jesus se opunha. Falava, então aqui em Filipenses faria mais sentido, eu fui um fariseu, porque eu persegui a igreja, eu era um fariseu, eu era um hipócrita e tal. Só que aqui na defesa dele de Atos, ele diz que ainda era fariseu, ou seja, ele continuou sendo um fariseu. Então, ficou uma coisa meio confusa aí. E Lucas descreve de 3 formas diferentes como Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Isso aqui eu já mostrei no vídeo sobre Paulo foi mesmo apóstolo. Então eu só vou mostrar aqui as partes grifadas que são as diferenças. 3 narrativas. Em Atos 9, Paulo estava perto de Damasco. No capítulo 26, não, ele estava já em Damasco. Já é uma diferença, está perto da cidade ou na cidade. Em Atos 22, era quase ao meio-dia. Em Atos 26, não, já era ao meio-dia. Em Atos 22, Paulo caiu por terra. Já no último capítulo, que é o 26, não, todos caíram por terra. Paulo e os companheiros dele. Em Atos 9, os homens que estavam com Paulo, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Em Atos 23, não. Eles viram a luz, viram uma grande luz, mas não ouviram voz nenhuma. Em Atos 23, ele já cita uma outra frase aqui que eu vou mencionar aqui embaixo. E ele cita todo esse acréscimo aqui que ele não mencionou em 2 narrativas anteriores, que inclusive é tomado lá de Isaías. Ó, livrando deste povo e do gentio para abrir os olhos e converter da trevas e a luz. Quer dizer, é aquela história, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Um detalhe, as 3 narrativas aqui são de Lucas, nenhuma é de Paulo, foi apenas Lucas escrevendo de 3 formas diferentes como foi a aparição de Jesus.
Ali no terceiro relato, essa frase aqui, ó, dura coisa é te recalcitrar contra os aguilhões, mais ou menos assim. No terceiro depoimento, Paulo refere-se a Jesus falar em hebraico, mas citar uma expressão de Eurípides, que não tem nada a ver com hebraico. Eurípides foi um dramaturgo grego da antiguidade e usou mais de 400 antes, na peça de teatro As Bacantes, dar pontapés contra os aguilhões. Essa expressão em grego ali que as bíblias traduzem assim, ó. Tem algumas variações de acordo com a tradução, mas é a mesma expressão, ok? Recalcitrar contra os arguilhões, recalcitrar é dar pontapés em ferrões, que significa ser teimoso. Um aguilhão é uma vara com ferrão pontiagudo na ponta, em que os pastores usam para disciplinar o gado. Por vezes, um boi poderia tornar-se teimoso e começar a dar coice no aguilhão do pastor, e o único resultado era magoar-se cada vez mais. Então era uma vara com um aguilhão para você tocar o gado. Aí o boi algumas vezes ia lá e dava uns pontapé, que é isso aqui, ó, recalcitrar os aguilhões. Então é estranho, né, que Paulo fala que Jesus falou com ele uma língua hebraica. Aqui, ó, em língua hebraica, dando a entender, ó, tá vendo? Foi um judeu que falou comigo. Os messiânicos usam muito esse argumento, mas ele usa uma expressão grega, de uma peça de um dramaturgo grego chamado Eurípides. E aí, eu posso tomar isso aqui como real, histórico? Tirem suas conclusões. Em Gálatas, o autor dá a entender que se converteu ao cristianismo por uma revelação interior, pessoal, e não por uma aparição. Então, quando você chega lá em Gálatas, que Paulo escreveu com o próprio punho, que ele diz que não minto, segundo eu mesmo, eu não minto, ele diz assim, ó: e aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim. Revelar, o que é uma revelação? Apocalipse. É uma revelação pessoal, interior, não uma coisa exterior, como você vê aqui nos 3 relatos de Lucas. Então o que Paulo dá a entender é que ele teve uma conversão, ele aceitou Jesus, Deus revelou Jesus no interior dele, ele se tornou cristão, simples, como acontece hoje em dia com muitas pessoas que se convertem ao cristianismo, é até normal até. E ele não fala de nenhuma aparição, de nenhuma visão do seu próprio punho aqui em Gálatas. O que ele poderia ter mencionado: quando aprove Deus ter feito o seu Filho se revelar em mim no caminho de Damasco, no deserto, quando eu o vi, quando ele apareceu a mim. Mas ele usa termos que dá a entender uma coisa diferente. Então é muito estranho, né? Porque só Lucas cria essas 3 narrativas diferentes aqui, sendo que o próprio Paulo dá um entender diferente. É como se fosse apenas uma harmonização de Lucas. Então nós temos aqui 2 possibilidades. Primeiro, ou Lucas, que era o companheiro de Paulo, escreveu a história corretamente, e aí algum discípulo se passou por Paulo, usou seu nome e escreveu algumas epístolas, e se explicaria as contradições. Ou a segunda hipótese, Paulo escreveu as suas epístolas de próprio punho, é verdade, e o autor de Atos não as conhecia, Lucas no caso. E aí ele escreveu conforme ele ouviu falar. Eu acho que foi assim, eu ouvi alguém falar. Seria uma outra possibilidade. Aí nesse caso, qual seria o teor histórico de Atos? Sendo que Lucas muitas vezes ele discorda do que o próprio autor, o personagem, né, Paulo, fala. E outra curiosidade aqui, só para finalizar, é que em Gálatas Paulo escreve justamente combatendo os falsos evangelhos que os havia seduzido. Então é estranho, né, que justo nessa epístola aqui que Paulo fala tudo diferente aqui em Gálatas, ele fala que não foi para Jerusalém, ele fala que era o rei que queria perseguir ele, ele fala que foi uma experiência pessoal a conversão dele. Justo nessa epístola ele está combatendo justamente falsos evangelhos que estavam enganando os habitantes de Gálatas ali. Olha o que ele diz, ó: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo, ou seja, ele mesmo, ele que chamou eles para a graça, para outro evangelho. Que outro evangelho é esse que Paulo estava falando? O qual não é outro, ele explica, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Muitos acreditam que aqui Paulo estava falando dos judaizantes, das seitas que queriam judaizar a igreja. Também é uma hipótese. Mas é estranho que Paulo diz que haviam outros evangelhos, e aqui ele fala 2 vezes como uma intimidação, uma admoestação, para eles não seguirem outro evangelho. Mas ainda que nós mesmos, né, os apóstolos, ou o anjo do céu vos anunciem outro evangelho, além dos que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo ele repete, eu também vos digo de novo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema.
E outra curiosidade é que as epístolas de Paulo elas são anteriores aos evangelhos. Paulo nunca cita os evangelhos. Jesus entrando em Jerusalém no jumentinho, expulsando os mercadores do templo, as curas, os milagres, nada. Então só depois de Paulo é que surgem os evangelhos. E aí, como é que fica? Será então que a igreja deveria aceitar o outro evangelho, aquilo que Paulo não falou? Então, tudo isso daqui fica para reflexão de vocês, tá bom? Eu estou só fazendo uma análise crítica no sentido de mostrar detalhes. Fica aí para curiosidade de vocês. Tem teor histórico o livro de Atos? E olha que nós já mostramos várias coisas de Atos, né? Desde a morte de Judas, tá? Outras curiosidades. E agora chegando aqui em Paulo, ele discorda do próprio Paulo, que escreveu de próprio punho. Então fica aí ao critério de vocês, ok? Paz a todos.